todos, muito bem-vindos. Obrigado por estar mais uma vez conosco, acessando as nossas lives, né, os conteúdos que o Latino America Horns continua produzindo aí enquanto pudermos, né, César e Jorge, vamos trabalhar, na W, vamos trabalhar muito ainda para que continue esse projeto. Continuando a nossa live com o professor André Meneghello hoje, que vai estar falando hoje sobre o outro assunto que é o marketing pessoal, né? Meneghello, bom dia, tudo bem? Bom dia, Israel. Começamos um Como a gente pouquinho em está... português, Conversamos um depois a pouquinho em gente vai passando. português. Sim, como a gente já está numa continuação, né, de um assunto que linka o outro, né? E, e por acaso esses dois assuntos você é extremamente especialista, então nós gostaríamos assim que você desse uma nova, vamos dizer assim, uma saudação e abordasse para nós o tema da forma que você achar melhor e conforme for surgindo as perguntas, aí a gente vai mudando aí, vendo como que a gente vai seguindo a live, tá? Bom dia. Beleza. Bom dia, vou passando, acho, para o portunhol, né? A gente vai fazer uma transição aqui, o César me ajuda, hoje o Jorge também, e a gente vai fazendo uma transição aí do português para o portunhol, e quem sabe até chegamos no espanhol um pouco, né? Que aí, segundo o Israel me falou, é interessante porque eu acho que aí todos entendem mais o conteúdo, né? O contenido. Eu hablo um pouco espanhol porque vivi em Argentina, então se me vou recordando, e também acá em Porto Alegre há muitos músicos de Uruguai, Argentina, em la orquestra e tudo mais, então sim, estamos acostumados a escuchar e falar um pouco de espanhol, de portunhol. Muito bem. Então, me gostaria, em primeiro lugar, agradecer muito por la invitação. Foi uma excelente oportunidade para, incluso, treinar e perceber que eu me acuerdo, né, recuerdo um pouco como se habla espanhol, com a ajuda de César, de Jorge. E na semana passada, nós outros falamos sobre como ter uma claridade de los objetivos profissionais, como ter metas realistas, né, que empieza com o autoconhecimento, o que faz sentido para cada um, e também chegando às possibilidades práticas de lo que é possível. Então, depois, pensamos em um planejamento, né, em português, a ser um plano para atingir, para produzir esses resultados. Então, a última conversa, a última charla foi sobre isso. E outro assunto muito importante é a comunicação e o marketing, porque eu penso comunicação de forma mais ampla. Há um psicólogo americano que é uma grande autoridade no marketing, que se chama Robert Cialdini, e ele disse que é tão importante quanto a qualidade de um produto, de um serviço, de um trabalho, é sua comunicação. E isso me parece que é uma grande falta, não? É uma grande lacuna em nossa formação, porque nós outros, em geral, miramos em la parte técnica de ser um bom profissional, seja em qualquer profissão, pero la parte da comunicação é muito importante também, e nós outros não aprendemos isso. Então, é sobre isso que vamos conversar um pouco, e é algo que eu tenho estudado muito para aplicar para mim e também ajudar muitos outros músicos, incluso Tiago, que está aqui hoje, também já participou de cursos e tudo isso neste sentido, e muitas outras pessoas também. Se entende, César? Socorro? ¿Se puede entender bem? Se entiende perfecto.
Muy bien. Entonces, la primera cosa que yo pienso que es importante es tener la idea, la conciencia que tener una boa comunicación es importante tanto para una persona como para una orquesta, como también para una escuela, como para una empresa, para cualquier cosa que quiere mostrar su trabajo y perceber de que maneira pode ajudar. E essa é a palavra mais importante, eu penso, do novo marketing, podemos dizer assim, que é que problema eu ajudo a resolver, ou que dolores, que necessidade, ou que desejos. Então, nós temos que cambiar um pouco a maneira de pensar e não assim, não, como eu quero tocar isso, eu quero vender isso. Não, tem que ser ao contrário, no marketing, na comunicação. O que as pessoas querem, ou como eu posso mostrar que é interessante para elas, não para mim. Então, aí a comunicação funciona muito melhor. Então, nós temos que perceber isso. Que nós fazemos, né, hacemos. Pode ser um grupo de música, pode ser um maestro, pode ser qualquer coisa, uma escola. Tem que perceber quem é seu público. Nós chamamos isso de nicho, em português. O nicho é a área de atuação. E aí, temos que mirar nessas pessoas que estão nesse grupo, nesse nicho. Quais são as necessidades, as dores, dolores, os desejos, e como nosso trabalho pode contribuir com isso. Então, esse é o foco do novo marketing. Como podemos ajudar, não somente pedir. Em geral, nós fazemos o contrário. Estamos sempre pedindo, não, por favor, ajudem. Nós temos que invertir isso, que nós temos muita coisa a oferecer, mas há que fazer uma comunicação, porque nadie vai adivinhar. Então, esse é o passo número 1. Pode falar, por favor. Queria agregar mais uma coisa aí. E para nós, isso acho que acontece com a maioria das profissões, né? Mas no nosso caso, como a gente faz arte, a gente acha que a pessoa tinha que aceitar, né? Porque afinal de contas, eu estou te oferecendo arte, né? Ainda tem esse fator aí que agrega mais ainda nossas coisas. Exatamente. Como é algo menos prático, vamos dizer assim, não é um problema. Muitas vezes é um desejo, é algo que nós é necessário mostrar que pode ser interessante. Então, é mais importante todavia ter uma boa comunicação, porque a pessoa não está buscando muitas vezes isso. Então, é aún mais importante uma boa comunicação. Quantas vezes nós tocamos em concertos, ou tem ótimos professores, e as pessoas não sabem, não vêm assistir o concerto, ou não vão procurar o maestro, porque não sabem que existe. Então, esse puente tem que ser criado. Isso é a comunicação, o marketing, serve para isso. E como se pode fazer isso? Em primeiro lugar, ter a consciência que é nossa responsabilidade. Não adianta, né? Não basta reclamar. As pessoas não valoram, não compram, não têm interesse. Ok, não vai cambiar se nós não cambiamos também nossa atitude. Então, primeira coisa, pensar como nós podemos ajudar ou contribuir. Depois, como fazer essa comunicação. Hoje em dia é muito mais fácil, porque há a internet, Instagram, YouTube, Facebook, tudo isso tornou 1000 vezes mais fácil de criar essa comunicação. Alguns anos atrás, tinha que gastar muito dinheiro para colocar um anúncio no diário, no jornal, na televisão, na rádio. Hoje, qualquer um, com um celular, pode fazer o marketing
muito bem e tornar acessível e tornar conhecido seu trabalho. Muito bem. Vou seguindo um caminho assim de alguns conceitos, porque cada um depois pode pensar na prática de acordo com seu interesse, como pode utilizar. Robert Cialdini, que é esse autor, ele disse que existem 6 princípios básicos que resumem toda a questão de comunicação e do marketing. Eu vou falar um pouquinho desses 6 e dar um pouco de exemplos de como podemos utilizar. Primeiro, tem um grupo de 3 que devem acontecer primeiro no processo. Uma coisa importante é a autoridade. Não sei se é igual em espanhol, para nós outros sim. Autoridade, em português, autoridade. Autoridade é como nós outros somos vistos por los outros, por los demás. É a imagem que temos, não é a capacidade. Por exemplo, pode ter um músico que é muito bueno ou muito bom maestro, pero pode ser que não seja percebido por los demás como esta capacidade. E ao contrário, acontece muitas vezes também. Alguém que não tem tanta capacidade é mais conhecido, mais reconhecido como uma referência ou alguém que tem muita qualidade. Então, nós temos que perceber isso. Temos que trabalhar nossa autoridade, ou de uma orquestra, ou de um grupo, ou de uma escola, seja qualquer coisa. E como se pode fazer isso? Em primeiro lugar, mostrar. As pessoas têm que ver. Por exemplo, se Tiago toca um concerto como solista com uma orquestra e nadie sabe, só aqueles que estão participando em vivo ali, estaria perdendo uma grande oportunidade de trabalhar sua autoridade, de ser visto e reconhecido por mais pessoas. Como você pode fazer isso? Mostrando no Instagram, falando com as pessoas também. Muitas vezes nós nos quedamos solamente preocupados com a parte técnica e há que separar um tempo para isso. Tudo tem um preço. Temos que aprender um pouco como fazer e dedicar um preço para isso. Vocês estão acá, domingo, por la manhã, a gravação, e não estão fazendo outra coisa. Então, o marketing é o mesmo. Temos que dedicar um tempo de aprender um pouco e mostrar. Então, para ter autoridade. Outra coisa, quando alguém faz algo, uma pessoa que já tem autoridade, isso também traz. Então, por exemplo, se um músico tem classe com um maestro muito conhecido, de alguma forma pode mostrar isso, porque isso traz autoridade. Se alguém tocou em um teatro muito conhecido, também tem que mostrar, porque isso também traz autoridade. E para o maestro, o que traz mais autoridade? Ensinar. Então, quando uno ensina, por exemplo, no Instagram, ou no YouTube, ou mesmo em vivo, ajuda mais outros alunos, mais autoridade ele tem. Se César põe algo, um conteúdo que alguém vai escutar e vai provar e vai melhorar um pouco, isso traz muita autoridade. Porque o bom maestro é ele que dá resultado. O título pode ajudar também, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Às vezes a pessoa se confunde. Eu esse mestrado, maestria, doutorado, ok? Não é malo, mas não é isso que vai atrair mais autoridade para ter mais trabalho. Cuidado. De novo, o modelo que temos, ele é focado muito de forma acadêmica e muito técnica. O marketing funciona de outra forma. Então, traindo de novo que eu disse antes, o foco não está em nós outros, o foco está, entre aspas, né, no cliente, na pessoa interessada. Quanto mais ajudamos, quanto mais mostramos,
melhor. Ele mesmo para uma orquestra. Se alguém quer tocar como solista de uma orquestra, tem que pensar primeiro, o que eu posso tocar que é interessante para a orquestra? Não só o que eu quero tocar. Claro, o ideal que existam as duas partes. Algo que eu quero fazer, mas eu tenho que entender que também tem que ser interessante para a outra parte. Muito bem, isso é autoridade. Depois, reciprocidade, número 2. Reciprocidade. Pode me corrigir, César, se não existe a palavra aí, em português, reciprocidade. É dar algo... Oi? Idêntica, la misma palabra. Idêntica. Reciprocidade. Saca ele. Então, reciprocidade é quando alguém dá algo, primeiro, dá algo de graça. Não vender primeiro. Um grande erro é querer vender ou pedir algo. Não, primeiro, dá algo. Dá algo. Então, por exemplo, uma classe experimental é muito bueno para isso. Ou outras formas de oferecer algo primeiro, ajudar primeiro, para depois vender algo, ou buscar ter algum contrato, ou algo assim. Muito bem. Reciprocidade, depois afeição. Afeição é proporcionar que um relacionamento, que outra pessoa goste, né, de alguém, assim, de nós outros. Então, há que criar um relacionamento. E o ideal é que exista algum relacionamento para que alguém pueda gostar, se identificar, que haja identificação com uma pessoa, ou com uma marca, ou com o que seja. Vire que hoje as marcas trabalham muito isso, que é algo sustentável, que preserva a natureza, busca mostrar outras coisas que não somente o produto e a qualidade técnica, porque para que as pessoas possam se identificar e criar um relacionamento. Isso é afeição. Muito bem, esses 3 aspectos devem ser trabalhados em primeiro lugar. E a grande maioria das pessoas não fazem isso. A pessoa pensa, como eu vendo algo, como alguém pode me contratar, como posso ter alunos, sem trabalhar essa parte antes. Então, só isso é muito importante, muito importante. Pode acontecer na internet, presencialmente, também, claro, com certeza, em qualquer meio. Então, é muito personal pensar de que forma se pode utilizar esses princípios. Lembrando, a autoridade, como uno é visto por los demás. Autoridade. Não é a capacidade, é como eu sou visto, mirado por los demás. Há que trabalhar isso. Segundo lugar, reciprocidade. Reciprocidade é dar algo primeiro, para depois pedir algo em troca. Terceiro, afeição, é o relacionamento. Depois temos as outras 3 características, não? Aspectos que são prova social, que é que nós outros tendemos a crer que quando outras pessoas fazem algo ou fazem uma opção, que isso deve ser bueno. Por exemplo, se estou em uma cidade que não conheço nada e vou procurar um restaurante, tem muitas pessoas, tem movimento, e o outro não tem nada, não tem movimento. Eu vou entender que esse que tem movimento provavelmente é melhor, né? Porque não vou pensar a ser toda uma pesquisa muito demorada. Não, é para economizar energia. O cérebro funciona assim. Nós outros economizamos, não temos tempo para pensar muito em todas essas coisas. Então, isso acontece de forma um pouco automática. Então, a tendência é seguir o grupo. Se muitas pessoas dizem que é bueno, ok, eu nem penso muito. A tendência é seguir isso. Isso é interessante para também utilizarmos. Por exemplo, às vezes é melhor fazer um concerto
um ingresso barato ou sem cobrar para ter muitas pessoas e ter fotos e ter comentários e ter um boca a boca para que depois isso vá crescendo e você pode cobrar mas depois, por exemplo, é como investir primeiro. Então, para que as pessoas possam conhecer, possam ter contato, e aí é muito mais fácil depois mais pessoas terem interesse. Então, se empieza um fenômeno de grupo, essa é a ideia, de grupo. Ok. O outro é compromisso e coerência. O que é esse compromisso e coerência? A tendência é que uno vá se comprometendo de a pouco com qualquer coisa. Pensamos assim, se eu que tenho um projeto e quero conseguir um patrocinador, quero falar com um empresário, alguém de uma empresa, para patrocinar. Se a pessoa não me conhece, se eu não tenho autoridade, se tudo isso é muito difícil, está muito difícil de que eu consiga falar com ele, falar com ele, né? E é a hora que quero chegar ao compromisso e coerência. Eu posso invitar para ele a ser pequena contribuição no primeiro momento. E depois que vá tendo bom resultado, pode ampliar isso e depois ampliar mais. Então, esse é um caminho muito mais fácil do que conseguir um grande patrocínio, por exemplo, ou um grande compromisso com qualquer coisa. A mesma ideia do aluno. É mais fácil uno ensinar um pouco gratuitamente, por exemplo, por a internet, depois fazer uma classe experimental, gratuita, onde vai ensinar mais, depois, então, a pessoa vai se relacionando e se comprometendo aos poucos. Seria como conhecer, depois namorar, para depois casar-se. Então, isso é importante. Às vezes, queremos casar diretamente. Então, a possibilidade é muito menor. É um pouco difícil explicar isso em espanhol, aí falta um pouco de vocabulário, mas eu acho que está dando para entender, né? É a ideia de criar um processo onde você vá comprometendo aos poucos o processo. Certo? E o último de los 6 é escassez. Esse é muito importante. Os músicos pecam muito com isso. É assim, essa postura de sempre pedir, nós necessitamos isso, necessitamos aquilo, pedir ajuda. Eu sei que é importante, é real, mas há que inverter um pouco. Me parece que há que inverter um pouco. Há que mostrar assim, nós temos algo de valor e vocês estão perdendo se não aproveitam isso. Eu sei que não é tão fácil, mas é importante valorar-se um pouco aí. Por exemplo, um professor, maestro, que quer ter aluno, ele pode oferecer uma aula gratuita, sim, mas depois pode dizer o seguinte: você tem, vos tenés tantos dias para decidir se quer fazer a matrícula ou se quer seguir, e dentro de tantos dias não tem um desconto, tem alguma vantagem, senão o aluno vai perder. Se ele não decide, dentro de tantos dias vai perder. Isso se chama escassez. E isso é um fenômeno muito importante quando uno sabe colocar aí, são como temperos, eu penso assim, se colocar demasiado também pode estragar, mas saber como utilizar um pouco desses temperos é muito importante. Então, se cabe a nós outros, resumindo um pouco, para podermos trocar ideias mais na prática, o desafio de como fazer isso, né? Como trazer ele na prática. Resumindo, tudo que eu falei agora, eu penso que tem que inverter a colocação. Como nós outros podemos ajudar. E não sempre que os demais têm que nos ajudar, porque nós somos músicos, nunca temos plata para nada, nunca temos patrocínio, nunca temos nada. Então, não, inverter. Nós outros teremos algo bueno e como nós outros podemos ajudar. O público, uma instituição, uma empresa, um aluno, assim.
Depois, há que criar o puente de comunicação para que as pessoas tenham a consciência que pode ser interessante para elas fazer essa comunicação. E aí, como fazer essa comunicação? Eu falei agora de 6 princípios básicos. Teremos que criar uma autoridade. Sem autoridade é muito difícil. Teremos que buscar reciprocidade, afeição, relacionamento, aprovação social, isso. E escassez. Compromisso isso. Compromisso e coerência e escassez. São como temperos que uno pode ir utilizando ali conforme a situação. Tendría mucho más coisa para falar, pero por agora creio que é suficiente e podemos pensar como, em la prática, utilizar isso para diferentes objetivos. Isso aí. Sim. Olha, André, é muita informação, né? Como eu estava comentando com o Nadab, com o Thiago, eu gosto de me colocar assim naquela posição do leigo, né? E realmente de cavucar. Quando a gente fala de autoridade, né? A imagem que nós temos que ter, por exemplo, perante as pessoas, me vem uma coisa também assim por exemplo, a gente aprende que a gente tem que ser humilde, né? Que a gente tem que não se mostrar muito. Então, e fora que assim, que muitas pessoas assim, ela tem um problema pessoal com ela mesma, às vezes ela mesma não se aceita. E como a gente trazer isso, né, para fora, para trabalhar essa imagem, entendendo que você tem o direito, sim, de ir lá e mostrar e trabalhar essa imagem para vender o teu produto, né, que você ainda nem pode às vezes nem ter a noção do que vai ser ainda esse produto, né? Ótima colocação, Israel. Vou falar um pouquinho em português para desacelerar um pouquinho meu cérebro. Assim, isso é uma ótima pergunta e eu acho que tem uma... Qualquer coisa o Jorge faz um resumo, tá, Jorge? Se precisar. Eu posso voltar para o meu portunhol. Tranquilo. Não, tranquilo. Não tem problema. É que é muito parecido, né? Creio que todos vão pensando em compreender também. Assim, sim. Eu penso que teria que inverter um pensamento e já ajuda muito. O objetivo, mesmo da autoridade, é sempre ajudar. Então, assim, essa ideia sempre no marketing funciona melhor e tira essa coisa assim, não, o objetivo, eu não estou aqui me promovendo, me exibindo. Esse movimento é para ajudar outras pessoas. Por exemplo, quando vocês estão aqui, né, na associação e tudo mais, dizendo o que é e tal, e que tem pessoas de vários países, aí membros de vários países, e falou do Thiago, que é professor, primeiro trompete, cada um tem seu... Qual o objetivo aqui? Não é ficar se autoelogiando, o objetivo aqui é ajudar as pessoas que vão assistir, é contribuir. A mesma coisa quando nós outros hacemos um marketing. Sempre que eu vou colocar algo, por exemplo, no Instagram, eu penso, que eu posso dizer para ajudar as pessoas, não é para me promover. Então, isso acontece automaticamente. Que é só que às vezes nós outros escondemos isso. Não pode esconder. Há que mostrar, porque senão nós outros estamos privando as pessoas de poder receber. Se Thiago toca um concerto como solista e nadie sabe, quantas orquestras podem ter interesse em invitar Thiago para tocar aquele concerto? Quanto público pode ter interesse em assistir a gravação ou em vivo? Agora, se nós outros não divulgamos, não passa nada. Nadie sabe, nada acontece. Então, é importante fazermos essa comunicação para os demais, incluso a autoridade, porque eu sei que eu vou trabalhar minha autoridade para poder ajudar os demais. Então, isso termina muito com essa
esse receio, parece que a pessoa está somente se promovendo. Ela não deve somente se promover. Se ela está somente se promovendo, está errado. O objetivo está errado. Muito interessante falar isso nesse momento. É, por exemplo, eu estou vivendo uma coisa agora, nesse momento, que tem a ITS, né, que seria a Associação Internacional de Trompistas, e eles têm 53 anos, tá? E eles me deram um prêmio que Giovanni Punto, né? Por várias coisas, pelo que aconteceu com o Corona Horse e como, né, isso que aconteceu. Eles só dão. E hoje, para promover isso, por exemplo, eu não consegui fazer uma postagem ainda disso. Porque é como se, sabe, tá, eu vou estar me exibindo, então, fazendo isso, colocando ali que, por exemplo, que aqui no nosso continente só eu e o Marcos Bona tem esse reconhecimento, por exemplo, que é uma coisa que a gente não estava nem esperando. É um prêmio que é meu, mas aqui é da nossa equipe, Latinoamérica Horn, que trabalha direto para que isso aconteça. Mas, por exemplo, eu não consegui nem assim, eu consegui passar ali para a mesa, para alguns amigos, mas então como a gente passa por cima disso com esse pensamento. Não tem outro jeito, né? A não ser entender isso. Olha, eu preciso expor isso, até mesmo, por exemplo, quando a gente quiser trazer patrocínio para o Latino America Horns, qualquer coisa, né, que vai agregar para a gente alcançar mais pessoas. Então, quando você e me ajudar fala mais isso, pessoas, né? No fundo, para ajudar mais pessoas, você deve fazer esse trabalho. exatamente, Então, exatamente. então, esse passo de fazer essa divulgação e muitas vezes de vender, inclusive, alguma coisa, é um ato de generosidade com quem precisa. Porque é isso, a coisa não para aqui. Por exemplo, se eu não vendo o meu curso, eu não estou ajudando muitas pessoas que podem se beneficiar dele. Então, assim, a gente tem que perder o medo de vender. Isso está errado. O que é errado? Enganar as pessoas. Isso é errado. Que muitas vezes o antigo marketing, né, e era muito comum antigamente, criar algo que às vezes fazia até mal, né, fazia até mal para a saúde, e enganar as pessoas e querer vender solamente para sacar proveito. Pero não é isso que estamos falando. Por isso eu empecé já falando isso. Como nós outros podemos contribuir ao contrário. Então, aí todo hace sentido. Porque se Israel ganhou, né, recebeu esse reconhecimento, né? Esse é um prêmio que é um reconhecimento de um trabalho. E esse trabalho tem o foco de ajudar as pessoas. E se você não mostrar isso, você está sendo egoísta. Estou te ajudando aqui, tá? A inverter o pensamento. Você é obrigado a mostrar isso. Se você não mostrar, você está sendo egoísta. Muito bom. Então, a gente é mal educado para a gente só comprar. A gente é educado para ficar quietinho e comprar dos outros. Parece que é feio se promover. Não, não é feio. É necessário. Necessário. Para os outros, inclusive, que vão se beneficiar disso. Agora, se a gente não faz um trabalho que vai beneficiar os outros, então a gente está errado. Não deveria estar fazendo. César. No es pregunta, sino creo que sería un aporte. Lo que estoy entendiendo es dar sin esperar nada a cambio. Sí. Latinoamérica Horns dio a partir del inicio de Israel, secundado por Nadavi, y sin esperar nada a cambio, de pronto le vino este reconocimiento de la International Horn Society del premio Punto, o digamos de la mención del premio Punto. Lo que pecamos a veces pecamos en no, por una quizás modestia mal entendida, en no darlo a conocer. Si eso se da a conocer, no es una cuestión, digamos, de vanagloriarse del tema. No, es beneficiar a todo el grupo humano, porque de esa manera se conseguiría patrocinadores
y de esa manera se beneficiaría todo el grupo humano. O sea, que es totalmente, lo estoy comprendiendo, perdón, Andrés, lo estoy comprendiendo en base a tus palabras, ¿no? Que realmente para lograr esa autoridad en base a ese reconocimiento hay que hacerlo público. Entonces, a partir de ahora ya sabemos que este reconocimiento de Giovanni Punto hay que hacerlo público en Latinoamérica Homes. Más aún, creo que no estamos enterados más de 10 o 12 personas. Eso nada más era un aporte, más que una pregunta, y creo que estoy comprendiendo lo que estás planteando, Andrés. Perfeito. Isso é mais um elemento para cumprir o objetivo de uma causa, de usted, não é para promoção personal, hace parte de um projeto, e é importante a divulgação, de novo, mostrar que é algo sério. Se alguém vai dizer assim, Israel está sendo um negócio lá, não, parei um pouquinho, recebeu um prêmio internacional, assim, quer dizer, o projeto é algo muito sério, trai a autoridade para todos que estão aqui e para que mais pessoas queiram colaborar e aprender e tudo mais. E qual é o objetivo desse trabalho? Ajudar mais pessoas. Então, está perfeitamente, e nós temos essa mentalidade. Há que cambiar a mentalidade. Isso que eu penso. Há que cambiar. Queria perguntar um pouco assim, o Tiago, não sei se ele pode falar. Eu queria, Tiago, o que tem um pensamento sobre isso, porque eu lembro assim que teve um período assim que eu não sei se eu cheguei até a comentar, mas é assim, antes, né, e depois de você organizar um pouco essas ideias, né? Como que foi para você esse mudar esse pensamento também, ou você já tinha esse pensamento e só o André só te ajudou a colocar em ordem? Israel, eu não tinha. Claramente eu posso dizer que eu não tinha. Eu acho que eu atuava como, eu digo, os meus pensamentos me guiavam da forma que talvez a maioria de nós é guiado, né? Como o André já falou várias vezes aqui, né? Nos vários exemplos que ele deu, falando da teoria do Cialdini e tudo mais. E, aliás, o André sabe disso, foi através dele, através do curso que eu fiz, das aulas que eu fiz com ele, que muitas outras possibilidades talvez se abriram diante de mim, dos meus olhos, né? Os meus pensamentos mudaram muito, né? E, inclusive, quando tu me comentou, Israel, dessa atividade, que o André faria esse trabalho, eu fiquei lembrando, né, sobre as contribuições, até com o André eu já conversei isso, né? Porque, claro, por mais que haja uma estrutura, haja um sistema, cada aluno que passou e passa por ele absorve aquilo de uma forma. E no meu caso, acredito que não tenha sido só no meu caso, o que mais, talvez os grandes benefícios, ou o grande benefício, melhor dizendo, foi justamente compreender quem eu era nesse grande sistema, né? Onde eu me encaixava, e principalmente a partir disso, dessa compreensão, o que eu queria fazer, né? O que era melhor para mim. A gente está falando aqui agora bastante sobre a doação, mas também, claro, a gente não pode esquecer que para haver uma doação, a gente tem que também, antes de tudo, ter a possibilidade de dar uma doação que, de fato, irá ajudar. Então, é aquela história, eu tenho que estar bem para fazer o bem ao próximo, eu entendo, pelo menos. E o André, o curso dele, a estrutura, que eu acho, inclusive, o André sabe disso, muito, muito, muito bem feita, me ajudou imensamente. E aí eu quero aproveitar, já que tu me deu a palavra, Israel, e falar um pouquinho, bem brevemente, sobre isso que tu falou agora, porque, claro, depois que eu fiz o processo com o André, eu segui buscando, né, entender melhor como que é, inclusive, e sigo estudando com bastante intensidade o marketing, né? Que a gente, o André sabe também, hoje a gente chama de marketing, né? Não o marketing é isso que se faz hoje, o velho realmente é o velho, ele não existe mais, ele não tem mais espaço, ninguém mais aceita ele, né? Porque as pessoas mudaram, a sociedade mudou. E aí acontece uma coisa
usando um pouquinho isso que tu comentou sobre o prêmio que tu recebeu, ou que a associação, o grupo de vocês recebeu, e que tu te sentiu um pouquinho, talvez, não sei se constrangido é a palavra, mas ficou naquela dúvida, né? Será que eu divulgo, será que eu não divulgo? Até que ponto isso pode parecer que é uma forma de me promover, né? E aí acontece uma coisa, como eu tenho atuado bastante na internet, eu vejo que existe o André sabe disso, é um fenômeno que se chama síndrome do impostor. E muita gente sofre, entre aspas, disso, né? Que basicamente, claro, já é bem autoexplicativo esse termo, né? Muita gente pensa que está fazendo algo que não deveria, que não tem o direito de fazer, que não tem a autoridade necessária para fazer, que não tem tudo isso que o André comentou, inclusive, né? Só que eu vejo, entendo o seguinte, aliás, o que eu vou falar, o André me ensinou. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, nós temos condições de dar algo, de ensinar algo, de proporcionar algo bom para as outras pessoas. Então, também existe, principalmente no ambiente musical, aquela ideia de que, não, primeiro você passa por um processo que é correto, claro, mas você passa por um processo e só depois você tem o direito de contribuir. Mas, e aí o Israel sabe muito bem disso, o André também, o Nadav, todos que atuam como professores. Quantos alunos, a partir do contato que eles têm com a gente e a partir do desenvolvimento deles, eles não têm condições de ensinar algo para outras pessoas? Por que eles precisam, primeiro, ser considerados ou por uma academia ou por qualquer instituição que seja professores de fato, né? Não. Se eles têm um conhecimento, eles já são capazes de... O André, isso que eu estou falando, o André que me falou, não são palavras minhas. A gente tem essas pessoas, enfim, tem condições de ajudar. Então, eu acho que é muito importante, e aí, de novo, não vou colocar nada de novo aqui, só talvez concordando com o que o Israel, com o que o André disse e também com o que o César disse. Uma vez que tu recebeu essa premiação, ela significa que não é algo, não tem a ver contigo. Claro, tu é o carro-chefe, tu é o cara que levou isso adiante, que levantou a bandeira e disse, gente, vamos junto comigo, juntou um grupo de pessoas que estão contigo até hoje. E tu tem os teus méritos, inclusive, por isso. Porque tu não fez nada para ti, e vamos ser honestos, muito pelo contrário. O que tu faz é absolutamente uma entrega. Porque o que tu ganha de retorno? Até o André falou sobre o que muitos de nós fazemos, enfim, que é vender coisas, vender ou a nós mesmos, né? Porque nós, como músicos, inclusive, o produto somos nós, né? Mas tu nem isso estava fazendo, porque em qual, pelo menos, até onde eu sei, o que eu acompanho, o que tu buscou promover em relação a ti? O que tu buscou de ganho pessoal? Nenhum, né? Me parece, pelo menos. Não. Então, qual seria o sentido, inclusive, de pensar, né, de deixar, talvez, essa que eu entendo como a síndrome do impostor, né? Não, eu acho que eu não tenho direito, eu não devo, eu não mereço mostrar isso aos outros, né? Eu vejo como o André disse, justamente o oposto. Né? Tu fez um trabalho, fez por merecer, tu sabe que não é só tu tem uma equipe que te ajuda, que está do teu lado, vocês andam juntos, então, e como o César muito bem disse também, se tu mostra isso, divulga isso, nós temos a internet como uma ferramenta maravilhosa, né, para que milhares de pessoas possam ver literalmente isso, essa conquista. Quantos outros trompistas, né, falando da associação, aliás, desculpa, eu não sei se é uma associação ainda de fato, eu me refiro assim, mas quantos outros músicos que talvez não tenham conhecimento poderão ficar sabendo e se beneficiar? Então, enfim, não estou falando nada novo, não tô trazendo nenhuma novidade, só concordando, na verdade, com o que vocês já disseram. Enfim, desculpa me alongar, mas seria isso. Não, imagina, é sempre bom ouvir as opiniões de todo. É um pouquinho, essa é a mesa redonda que a gente sempre quis fazer, né, César? Mas quando a live é ao vivo, é muito complicado você fazer esse bate-volta assim, né? César, você queria fazer um comentário? Solamente remarcar algo que dijo Tiago, que tenía relación con lo que yo había dicho antes, es a veces uno no se siente merecedor de ciertos honores. Es por eso que uno a veces los oculta, por eso uno quizás tiene como una modestia mal entendida. No es vanagloriarse, mostrar lo que se recibió. Es un premio merecido que es dado a tu persona,
pero en realidad es dado a todo un movimiento que hace mucho bien a todos nosotros, los cornistas, que hemos estado en un año donde no hemos tenido actividad. En mi caso, yo no puedo ni mencionar el beneficio que me he hecho, maravilloso. Así que realmente, hazlo saber. Muito bem. Olha, André, tentando agora juntar com todas as informações, né? O que a gente pode falar, por exemplo, juntar essa questão da imagem, né, de você lutar contra essa questão da síndrome do vira-lata, né, como bem colocado aqui pelo Tiago, bem lembrado, esse termo aí é bem conhecido. Quando alguém fala, você fala, e lembra, né? E trazer tudo isso para a pessoa entender o que primeiro ela tem que algo, né? Deu uma travada, Israel. Você falou assim, primeiro a pessoa tem mas voltou normal. A primeira pessoa tem que agora tá. A primeira pessoa tem que doar algo. Depois ela pede, né? Que é uma conversa que a gente sempre fala nas orquestras, né, César? Generalmente os músicos primeiro quer ar condicionado, quer todas as coisas, e às vezes tem umas orquestras que às vezes acontece que tocar primeiro não, primeiro vamos exigir conforto, depois nós vamos tocar bem, sim, né? Então primeiro vamos colocar alguma coisa e depois a gente pede algo em troca. É mais ou menos por aí ou é alguma coisa mais profunda, André? Não, eu entendo que é isso mesmo, né? Na verdade, é bem simples o processo, só que muitas vezes a gente foi educado de uma forma e tem que ser exatamente ao contrário. Assim, resumindo um pouco, eu penso assim, né? Para ficar bem simples para o pessoal. Tem que ser ao contrário daquilo. A gente foi acostumado muito a pensar assim, eu vou aprender e alguém vai me pagar por hora aquilo que eu faço. Ok, isso acontece quando a pessoa tem um emprego e está tudo certo, não está errado, mas aí falta uma ideia, perdona, voltemos ao portunhol, falta uma questão muito importante, que é gerar valor, generar valor. Essa palavra é muito importante. Generar valor primeiro, depois teremos o resultado. Porque alguém compra banana? Eu não preciso fazer marketing para vender banana, porque todo mundo já conhece banana. Quanto menos conhecido mais necessidade há de trabalhar a comunicação, para que as pessoas saibam. E aí, uma palavra é muito importante, que é um processo. Ninguém vai amanhã ser um grande comunicador e perder a vergonha de falar em público e se promover, não é isso. Eu penso que é um passo de cada vez, assim como tocar um instrumento, né? Se uno pensa, eu tenho que pensar isso, aquilo, não, um passo, um câmbio lento, pero primeiro é a mentalidade de pensar que eu hago que contribui com os demais. Todo profissional tem que ser algo que contribui, né? Se nós outros não acreditamos que a música vai contribuir com o público, ou com o aluno, ou com uma empresa que patrocina, com algo, não teria que ser isso. Se nós outros estamos fazendo, é porque cremos que é interessante para os demais. Então, se mostrar isso aos poucos, primeira coisa, processo. Eu penso que essa é a ideia, um pequeno processo e uno vai começando a cambiar lentamente e começando a se dedicar mais para a comunicação. Essa é a ideia, porque esse sentimento ele não cambia assim automaticamente, não é um botão, não é uma chave que pum, a hora cambiou todo. Não. É um processo um pouco lento, não é tão lento, mas é um passito, outro passito, outro passito. E aí, muitas pessoas, eu observo, que não se dedicavam a essa questão de mostrar, de desenvolver a autoridade, de mostrar muitas coisas, agora fazem muito mais, mas não foi
de um dia para o outro. De a pouco você vai acostumando a ser isso. Eu penso que essa é muito importante. Tiago, né? Tiago é um exemplo. Por exemplo, dei um exemplo pela vez Da passada, Isabelle, pela outra da conversa, Isabelle da também, né? Isabelle, que estava aqui, o Isso. Carmelo, violinistas, muitas pessoas que começaram, de a pouco, a se comunicar, mas sempre empieza com essa ideia, como contribuir. Pode ser para o público, pode ser para um aluno, pode ser para qualquer coisa. Um médico, né? Vamos supor que uma pessoa é um médico. Se ele vai colocar, divulgar seu trabalho, para quê? Tem que ser para ajudar os pacientes, dar informação útil. Não é para dizer, eu sou o melhor médico, tenho 20 títulos. Isso seria malo. Então, por isso eu digo, não temos que mostrar muitos títulos, eu sei isso, aquilo, não, mas contribuir, para mostrar as coisas também. Há que saber mesclar um pouco. É importante a autoridade, mas também não se pode quedar solamente na autoridade. Há que pensar mais em ajudar, mais em la reciprocidade. Mas reciprocidade e a autoridade não pode ser o mais importante. Então, através da reciprocidade, através de ajudar, nós também aumentamos a autoridade. Essa é a melhor forma. Bom, podia falar muitas coisas, né, Israel? Eu estou aqui, enfim, querendo... Para a gente ir organizando, nós pensamos em que a live tivesse em torno de 40 minutos, depois que a gente fizer a edição, né, de tal. Então, acho que a gente poderia até 12h15, então poderíamos falar um pouco sobre o relacionamento, né, sobre essa coisa, a prova social, né, ali que eu achei bem interessante, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né, que Tiago, Nadab, Jorge, se tem alguma pergunta para fazer nesse sentido, se você também, André, pode colocar do teu jeito. Vou dar um exemplo, acho que seria interessante eu dar um exemplo de uma iniciativa do Tiago, quem sabe ele pode explicar, porque eu acho que é muito interessante como exemplo, né? O Tiago organizou o Dia do Trompete, né? Um evento, né? Que foi um encontro de trompetistas, e aí a gente pode observar que vários fatores aí estão presentes, né? Nesse evento. Então, isso... depois ele fala, vou falar em português, depois ele fala ali, né? Então, ele concebeu, né? Ele criou um dia, um encontro de trompetistas em Porto Alegre. Então, qual é o objetivo? Ajudar, trazer outras pessoas para contribuir, para ensinar, para ajudar, para criar também motivação, não sei, ele vai explicar melhor, mas me parece que tudo isso tem muitos ingredientes para ajudar as pessoas que tocam trompete, que querem desenvolver enquanto instrumentista, né? E que isso acarreta? Trai autoridade para ele? Sim, trai autoridade. Ele não pode esconder isso, tem a obrigação de mostrar, divulgar, incluso para que as pessoas venham e aproveitem do evento, né? Aí que mostrar. Automaticamente traz autoridade. E para invitar, ele tem que dizer, eu sou o Tiago, primeiro trompete, enfim, o que ele hace, porque isso é a verdade. Não estamos enganando nada, isso é a verdade. E com isso, ele vai contribuir mais com as pessoas. E aí tem a prova social. Por quê? Porque tem muitas pessoas participando deste encontro. Então, se ele tem também que mostrar, sacar fotos e tudo mais, né? E aí aparece, bueno, se tinham 20, 30, 40, 50 trompetistas neste evento, porque deve ser bueno. Da próxima vez, alguém quer participar também. Essa é a prova social. Muitas pessoas foram lá, muitas pessoas estavam presentes, muitas pessoas comentaram, muitas pessoas publicaram algo sobre isso. Então, aí passa um pouco de todo isso. Tem escassez? Sim, porque era 1, 2, 3 dias, era um dia, eu acho, né, Tiago?
2 dias, um dia só. E quem quer participar, tinha que ir naquela fecha, naquela data. Então, assim, aí tem escassez, porque ela pensa, e outro dia eu vou vir um vídeo que eu pude mirar amanhã, e amanhã nunca é, né? Sempre amanhã. Quando tem na fecha, tem escassez. Tem todos os ingredientes que eu expliquei, tem neste tipo de evento, por exemplo. Né? E lá traz autoridade para o Tiago, para ele não foi o objetivo, vou ser ele encontro somente para me promover. Não, isso automaticamente acontece, mas a motivação é contribuir. Tiago. Não, é exatamente isso, André. Aliás, Israel, tudo bem se eu fale em português, porque o portunhol talvez fique mais difícil de entender do que... Mas, não, é exatamente isso, André. Só talvez eu poderia trazer um ponto que aí eu gostaria de pedir também a tua análise, a tua observação. Ok. Que tu comentou bastante, né, André, sobre como nós somos, digamos assim, criados, educados. Né? A gente recebe a nossa educação familiar, enfim, mas a gente sofre naturalmente uma grande influência do meio. Quando a gente começa, no nosso caso, começamos, né, jovens a estudar música e tudo mais, existem alguns padrões que eles vão se repetindo, né, e a gente vai seguindo e entra e muitas vezes nem pensa muito sobre por que toma, inclusive, algumas atitudes, né, sobre como nós agimos, inclusive. E aí o que eu queria trazer o que tu disse sobre aquele dia, eu concordo, e enfim, não é nem questão de concordar, é fato, foi exatamente isso, mas o ponto ainda, inclusive trabalhando na internet agora, eu vejo ainda mais isso, porque, claro, tudo se aumenta, né? E existe uma resistência, me parece, muito grande, principalmente por parte, claro, dos músicos, colegas, inclusive, né? Que muitas vezes veem essas atitudes com maus olhos, né? Ou através de críticas, ou aquelas famosas piadas que a gente ouve, que parece que é só brincadeira, mas é uma verdade que a pessoa está dizendo, pelo menos é o que ela pensa. Então eu queria, na verdade, até aproveitar e fazer uma pergunta, como eu disse, né? Pedir a tua reflexão sobre como, se é que é possível, né, eu digo, como estamos aqui conversando e todo mundo a princípio concorda sobre o tema, imagino que a gente tenha essa mentalidade talvez um pouco diferente, talvez, da comum. E aí, como será que a gente pode contribuir para tentar mudar um pouquinho, para trazer mais, né, as pessoas para entenderem que quando acontece isso, usando de novo o exemplo lá do Israel, não é por ele, é por uma comunidade que ele lidera de alguma forma, e essa liderança não é nem um pouco negativa, pelo contrário. Quando eu fiz o evento do trompete, que tu participou, não era algo visando a minha imagem, isso foi uma consequência, que, como tu disse, é benéfica, e se há algo que, inclusive, me beneficia pessoalmente, também não deve ser visto como um problema, eu acho. Entendo. Claro. Então, como será que a gente pode contribuir, se é que é possível, ou se simplesmente a gente segue atuando e deixa as coisas acontecerem, ou se tu entende que existe uma forma de conscientizar ou devagarinho, né, mostrar que nada é tão ruim, né, aquela coisa porque sabe, né, de novo, a gente, eu digo, né, o músico tem esse hábito de criticar muito a pessoa que alcança algum posto, por exemplo, né, não é à toa que a gente fala bastante de maestro, às vezes com razão. Sim. Essa parte tira, Israel, tá? Só uma brincadeira. Mas, enfim, acontece porque às vezes a gente acaba, não, essa pessoa que está nesse posto de autoridade, de liderança, não, eu tento repelir aquilo, eu tento ver como alguma coisa ruim. Até aquela história também da riqueza, por exemplo, no geral, né? A sociedade vê a pessoa que alcança, conquista a riqueza material, como algo negativo. A pessoa que adquire as coisas, ela é alguém que não alcançou aquilo com honestidade, por exemplo. Enfim, acho que tu entendeu o meu ponto, assim, não sei se dá para entender com clareza. Não, acho que dá, sim. O que acontece é que quando a gente começa a ficar mais em evidência, eu acho, né? Quando, por exemplo, é um pouco o caso do maestro, ele está na frente de todos os músicos ali, a gente sabe, brinca muito a respeito e tal, mas é uma pessoa que está ali em evidência, vamos dizer assim. Quando aparece
alguém assim aparece na televisão, está em evidência. Uns vai agradar a uns e não vai agradar a outros. Tem aí a questão da inveja, né? Envidia, muitas coisas, né? Vão acontecer. Tem aí pessoas que vão elogiar, outros vão criticar. Primeira coisa que eu acho, né? Agora o portunhol aqui tá forte. Primeira coisa que eu acho é o seguinte: não interessa muito a opinião dos outros, sabe? Eu acho assim importante, em primeiro lugar, que a gente tenha convicção de qual é a motivação e qual é o objetivo, e se a gente acredita naquilo, sempre vai ter crítica. Tudo que a gente fizer vai ter crítica, assim, de alguma forma, e principalmente quando tem uma iniciativa. Tem alguém que sempre vai ter um pouco de inveja, ou que talvez não vai entender, mas assim, eu sei, é lógico que é desagradável quando alguns colegas, algumas pessoas vão olhar de uma outra forma, fazer uma crítica, seria melhor que não. Então, eu acho que pode ser feito, sim, um trabalho de deixar cada vez mais claro que o objetivo é ajudar. Quando vai ficando mais claro isso, né, que o foco, isso aí serve para todos, né, eu acho que é benéfico para uno, né, para a própria persona e para os demais também, quando o foco está em la contribuição, e que isso quede cada vez mais claro, né? E a gente pode, né, nós podemos explicar, por exemplo, hoje estamos falando sobre isso, quanto mais situações podemos, às vezes numa viagem, conversar um pouco, às vezes no ensaio, no intervalo, conversar, trazer um pouco essa ideia, porque nós outros também já pensamos, né, de outra forma, não teríamos essa consciência, teríamos, eu penso que, incluso, todo mundo, né, quando escolheu a profissão, pensou muitas vezes assim, eu vou ser feliz ou eu vou ganhar dinheiro. Então eu vou estudar música porque eu já sei que eu não vou ganhar dinheiro, por exemplo, né? É uma ideia. Ou algo tem valor artístico ou é comercial. A gente está sempre colocando, assim, uma ideia que eu acho totalmente errada. Então a gente já parece, assim, que tem que fazer algo de um outro planeta, quase que escondido, para ter valor. Se for mostrar, se for divulgar, e se vai ter algum tipo de retorno, é um crime. Não, eu acho que é justamente ao contrário. Quanto mais a gente mostrar, quanto mais retorno, mais a gente vai contribuir com a sociedade, mais vai contribuir com os alunos. Por quê? Porque um profissional, para poder fazer o seu trabalho, ele precisa de um bom retorno. Por que um médico pode cobrar? Por que um jogador de futebol pode ganhar uma fortuna e um músico não pode aparecer para fazer um evento gratuito? Pelo amor de Deus, né? É muita burrice. Na verdade, a gente é muito atrasado. Muito atrasado. E eu acho que tem um trabalho educativo que a gente dá com exemplos e com conversas. Eu acho que esse tipo de situação aqui vai ajudar muitas pessoas a abrir mais a cabeça com relação a isso. E quanto mais for criado esse tipo de situação, a gente vai trabalhando a consciência das pessoas, ampliando, porque só quem se prejudica com isso somos nós mesmos. Porque se a gente acha que, através de um trabalho honesto e de boa qualidade, a gente não pode mostrar isso para ninguém, bom, pelo amor de Deus, então, qual é o crime que tem aqui? Não tem crime nenhum. Se o Israel, né, e vocês todos estão se dedicando, né, fazendo um trabalho para contribuir com as pessoas e ficar com receio de mostrar um prêmio que alguém deu, não foi ninguém que comprou, né? Ninguém aqui se inscreveu ou foi lá e comprou um prêmio. Não, foi dado de graça o prêmio em reconhecimento. Sabe? O mínimo que a gente tem que fazer é mostrar. Na verdade, eu gostaria de incentivar isso. Nós temos obrigação de mostrar. Nós temos obrigação de fazer o dia do trompete. Eu tenho obrigação de dar os meus workshops, inclusive vender. Porque se a gente não tem um retorno, né, e depende da situação, não estou dizendo isso, estou dizendo que o vender também eu incluo aqui. Essa possibilidade de vender é totalmente natural. Porque, por exemplo, muitas pessoas que vão nos ouvir talvez não tenham um emprego e eles vão ter que vender. Vai ter que vender aula, vai ter que vender uma apresentação, e não tem nada de errado nisso. Tem muitas profissões que funcionam assim.
Um médico, por exemplo, ele ganha lá por consulta, né? Enfim, várias profissões, né? Mas, respondendo então, Tiago, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve se incomodar muito com isso, porque isso sempre vai ter. Crítica sempre vai ter. Quando a pessoa faz alguma coisa, ela está exposta, ela vai receber crítica, por melhor que ela faça. Em primeiro lugar, isso eu acho. Segundo lugar, eu acho sim que a gente pode ir trabalhando, conversando com as pessoas aos poucos e mostrando que o objetivo do trabalho é contribuir, não é ficar se promovendo. E quanto mais a gente contribui, mais retorno a gente vai ter. Então, esse é o caminho. Quanto mais ajudar, mais retorno. Quanto mais ajuda, mais autoridade. Por que o Israel ganhou o prêmio? Porque vocês estão ajudando, porque está fazendo um trabalho que está contribuindo. Não é porque quis ganhar o prêmio. Se a pessoa quer, pessoal, eu sou bom, me deem o prêmio, não ia ganhar. Então, na verdade, é isso. O bom marketing, a boa comunicação é ajudar. E isso vai também fazendo com que as pessoas... Tem gente que é maldosa, né? Aí sinto muito que a gente não tem que convencer. Pode falar mal. Eu acho bom que falem mal, sabe? Porque, assim, não tem como agradar todo mundo. Eu acho que tem isso também. E a gente tem que acostumar enfim, né? Aqui o pessoal está elogiando, aqui o pessoal reconhece, né, o trabalho que o Thiago fez, eu estou reconhecendo, o Israel convidou ele. Tá bom, cada um vai procurar um pouco a sua turma também. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente se identifica com algumas ideias, talvez outras pessoas não vão nunca se identificar. Problema delas, né? Sejam felizes aí, cada um no seu caminho. Aí tem uma André, coisa, só para encerrar, da minha parte, que o Israel falou. Muitas vezes o músico tem a mentalidade de ficar reclamando. Quanto mais reclama, mais vai piorando. E aí ele vai criticando os outros, reclamando e criticando. Isso é o contrário do gerar valor. Gerar valor é fazer coisas boas, fazer coisas úteis, e aí o resultado vem e o reconhecimento também. Até rimou. então, André, sí, César, perdón. Cortito nomás. Si nosotros nos manejáramos en el área de lo positivo, en esta comunidad de músicos, en este caso cornistas, con este premio Giovanni Punto, no se beneficia solamente Israel, nos beneficiamos toda la comunidad de cornistas. Por eso hay que hacerlo conocer. Estar realmente en el área de lo positivo se beneficia uno, nos beneficiamos todos. Eso nomás como aporte. Obrigado, César. Eu queria só comentar uma coisa assim, rapidinho, que tudo que nós falamos até agora, acabamos usando esse exemplo, né, que é um problema que está fresco que aconteceu ayer. Então, tudo bem, mas eu acho que trazendo tudo isso que você colocou, André, eu acho que tem que a gente colocar, por exemplo, o César, né? O César é uma pessoa que tem um conhecimento incrível, tem instrumento, toca acordo natural, tem vários fornos, assim como Jorge também. Então, por exemplo, então é disso, da pessoa, você tem, então, por exemplo, começar a criar música de câmara, começar a pensar sobre coisas, você pegar todas as informações que você tem, por exemplo, poderia ser uma organização assim, André, colocar todas as informações, tudo que eu faço de bueno, tudo que eu hago de bueno, hago isso, pronto. Eu, por exemplo, isso, acabou. Então, e aí sim, e colocar isso para vender, sim. Né? O Oséias, meu maestro, César, estudou na Juilliard, e um dia ele disse, que pena que lástima que acá em Brasil não tem nas escolas de música um curso que é Business Music. Ele falou assim, todos os músicos que saem da Juilliard saem sabendo como se vender, sabe, no mínimo, a ser um projeto para poder ganhar plata, porque eles compreendem que nós somos uma pequena empresa,
Sim, é isso que nós somos. Nós somos uma empresa de pequeno porte que podemos fazer muitíssimas coisas, né? Pode comentar, André. Tá. Sim, muito boa colocação. Eu penso que uma ideia que ajuda é pensar assim, em três círculos. Se os três se encontram, é uma situação muito boa para propor algo, para criar e vender algo, que se é algo que uno tem motivação, te gusta hacer, né? Le gusta muito hacer tal coisa. Outra, se a pessoa tem habilidade, a pessoa ou um grupo ou o que seja, tem capacidade, tem habilidade para ser bem. E a terceira, se existe a demanda, se existem pessoas interessadas para pagar por isso, né? Para comprar isso de alguma forma. Então, é muito importante para que um produto, um serviço funcione bem, que tenha, o ideal seria ter essas três partes. O que uno le gusta ser, que tenha capacidade e que exista a demanda ou a necessidade ou o interesse das pessoas. E aí o marketing entra para chegar em las pessoas. Não é suficiente que a mim me gusta ser tal coisa, eu hago bem, ok? Pero nadie vai adivinhar. Então, eu tenho que organizar isso, e aí entra que tu estás falando, que é fazer uma lista de tudo que eu posso fazer, né? E aí, um problema que as pessoas querem, às vezes, já elegir uma coisa. Não, numerem todas, 10, 20, 30, um número grande de coisas que eu posso oferecer. Qualquer coisa que eu pense, sem censurar, sem limitar. E aí, eu vou mirando a possibilidade de transformar isso em um produto, um serviço, algo a ser oferecido, e mirando também qual seria o interesse das pessoas. Há alguém que pagaria por isso? Há algum projeto que eu posso fazer? Algum tipo de patrocínio, ou lei, ou empresa, ou persona que queira pagar por isso? Então, se eu vou selecionando até que eu encontro algo ou algumas coisas que me motivam, que eu tenho a capacidade e que as pessoas pagariam por isso. Então, aí que pensar se tem alguém que paga por isso, para poder ter esse retorno, para que isso funcione. Agora, pode fazer algo sem a intenção de vender, ok, sem nenhum problema, mas isso é outra coisa. Estamos falando acá algo para ser vendido e para trazer um retorno profissional e financeiro. Pode ser um curso que a pessoa pode fazer, pode ser classes, pode ser um grupo de música para eventos, pode ser um projeto de algo mais cultural, feito com uma lei nacional ou municipal, tudo isso é igual. Tem que ter esses três elementos de maneira ideal. Pode ser individual ou em grupo também. Começa por isso, de identificar o potencial que eu posso oferecer. Fazer uma lista bem grande é o primeiro passo, concordo? Para cerrarmos, queria que o Nadab o Nadab também, apesar de ser jovem, né, muito jovem, eu vejo o Nadab assim, uma pessoa muito organizada também, né? Ele tem as coisas dele bem organizadas, eu vejo assim pelos estudos, o foco, acompanhei o Nadab em alguns estudos até chegar num concurso em Barra Mansa, e eu lembro que ele conseguia dividir muito bem as coisas com a orquestra e o que ele estava estudando, que era coisa muito pesada. E, Nadab, eu queria te perguntar, esse pensamento, ele surgiu do nada, veio do teu pai, ou você viu pessoas que você se inspirou? Como que você... Porque, de alguma forma, todas essas coisas que a gente fala, né, traz dessa organização, né, também uma coisa, você busca fazer assim para que as pessoas te chamem para trabalhar, ou tem algum pensamento nisso? Você pensa na tua imagem?
Então, Israel, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu sempre aprendi de algumas pessoas que estiveram, né, que eu estive perto, assim, né, desde quando eu comecei a estudar trompa de verdade, aos 15 anos, sobre essa organização, e eu entendi que naquele momento, se eu não colocasse em prática, as coisas não iriam acontecer, né? Então, isso foi um processo longo também, e até conversa até hoje, conversei muitas vezes com o Thiago Link também sobre essa questão de organização, que ele é extremamente organizado, é uma coisa que eu gosto, que eu admiro, principalmente por se tratar de uma pessoa muito ansiosa como eu. E a ansiedade, às vezes, ela faz isso, ela nos dá esse potencial de atropelar as coisas o tempo todo. Então, a minha ansiedade muitas vezes me sabotou, né, de sair atropelando as coisas. E só pegando um ganchinho também sobre o que foi falado há pouco tempo, sobre essa questão de se propagar seu trabalho, essa obrigação que nós temos de ajudar as outras pessoas. Esse é o único ponto, assim, que, digamos que é a minha grande fraqueza. Eu consigo me organizar, eu consigo, para mostrar meu trabalho, para estar sempre apto, para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam gostar de certa forma e para que eu possa contribuir. Mas, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando bastante sobre isso, também conversei muito com o Thiago também. Ele é uma pessoa que muito que quer o tempo todo me ajudar nesse sentido. E é muito difícil quando você é, percebe que você trabalha, você se organiza, você tem um produto, mas você não sabe o direito como ajudar as outras pessoas ou como mostrar isso também, né? E é sempre esse pensamento da síndrome do impostor, né? De você sempre estar se sabotando o tempo todo. E é uma coisa que para mim, honestamente, é muito difícil, assim, muito difícil de conseguir me mostrar em coisas simples, como redes sociais, por exemplo. E é sempre esse pensamento de que eu não tenho autoridade para mostrar meu trabalho, eu não tenho proficiência naquilo necessariamente para poder inspirar as outras pessoas. E o interessante é que uma coisa que eu estava conversando com alguns trompistas, amigos, que um deles passou num grande concurso, né? E acho que foi para a semifinal, se não me engano. E ele, debaixo de um turbilhão de pensamentos, postou, fez uma postagem assim, até meio contrariado, mas postou para mostrar e para inspirar as outras pessoas, e aquilo me inspirou muito. Eu estava conversando com ele, aquilo me inspirou demais, um dia que eu estava meio desanimado, assim, e eu comecei a pensar, poxa vida, né? Ele é uma pessoa que também tem o mesmo problema que eu, de não querer mostrar o trabalho, não querer ajudar as outras pessoas, talvez justamente por esse pensamento de, de não, eu não quero me promover, etc. Mas a mesma coisa que aconteceu com ele também pode acontecer comigo. Eu também posso mostrar meu trabalho e inspirar as outras pessoas também, de certa forma. Muitas pessoas que vieram de realidades como a minha, né, que cresci na igreja, numa igreja que tem bastante tradição com música, por exemplo, e muitos músicos lá sonham também em ser músicos profissionais, né? E eles, assim como eu também, há tempos atrás, olhava o Eliezer, que é nosso colega na Sinfônica, na Sinfônica de Ribeirão Preto, eu era muito novo, era criança, sei lá, 11 anos. Olhava aquilo, via que ele vinha de uma realidade como a minha, da igreja, e se tornou um grande músico. Então, isso realmente, acho que é um assunto muito pertinente, ainda percebo que também, de certa forma, acaba sendo um tabu no nosso meio, né? Como o próprio André disse, nós estamos bem atrasados, eu falo por mim, isso também, mas enfim, acho que é um grande aprendizado, é algo que eu vou pensar bastante, e é algo que eu também preciso me organizar muito para poder concluir esse trabalho e fazer da melhor maneira possível. Como você é bem velho, você tem pouco tempo, né, para fazer isso. Bem, eu acho que por hoje a gente adquiriu a informação que dava por hoje. Como
falou o nosso convidado, né, o André. Nós temos só em cada uma, né, dessas 6 dicas aí que ele dá para a gente, né, que é autoridade, reciprocidade, relacionamento, prova social, escassez, compromisso, né, André? Isso, Então, eu isso acho aí. que cada um deles nós poderíamos falar muito, né, sobre isso, né? Então, eu gostaria, assim, de pedir para o André resumir para a gente, assim, uma ou duas frases, assim, para a gente terminar a nossa live, a apresentação dele. E, mais uma vez, André, em nome de toda a equipe Latinoamérica Horns, trompistas, nós te agradecemos mesmo essas 2 lives que você fez, assim, e recebeu. Não teve nem vou pensar, teve, tá, só preciso saber o dia. Então, muitíssimo obrigado, e eu vou dizer para você assim, que particularmente, para mim, hoje, essas 2 lives foram muito importantes, né? Ainda mais assim, se a gente está querendo, eu querendo me envolver cada vez com mais, trazer mais esse meu jeito de ser, né? De lidar com pessoas, para outro lugar, né? Não só ficar ali alegrando a rodinha dos amigos, mas ir para outras coisas, levar isso, essa alegria, levar essa vontade de botar pilha nos outros, levar isso para outras coisas, né? Então é isso. Muito obrigado. Eu queria que você terminasse para nós aí, deixando um resumo aí. Maravilha. Então, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que sempre que a gente está contribuindo e está recebendo ao mesmo tempo, né? Isso que acontece com todos. Se a gente pensar assim, o que o César falou, pensar que é algo que a gente está evoluindo juntos e não está competindo. Não é que um ganha e o outro perde, né? Não é que uns ganham e outros perdem. E essa é a mentalidade que a gente tem que mudar. Tiago, reforçando isso. A gente é educado, acho que muitas vezes não é, o cara está aparecendo lá e não sei o quê. Não, peraí, pensa que isso aí está contribuindo. Eu acho que a palavra é a gente mostrar que aquilo que a gente faz é para contribuir. Se não for, está errado. Aí não é para fazer. Então, se já passou por esse filtro, o que eu faço está contribuindo? Ok, agora, quanto melhor for a minha comunicação, maior será a contribuição. E eu acho que esse é o pensamento. E aí, parabéns, né, pelo trabalho de vocês, pelo prêmio Israel, né, que eu acho que é muito importante para todos e deve ser mostrado, né, tudo que a gente já falou aqui reforça isso. Eu queria terminar com a frase do Robert Cialdini, que eu falei no início. Tão importante quanto o produto ou o serviço é a sua comunicação. Então, lembrando, ninguém aqui está falando que não é importante tocar bem. É importante, sim, aprender, tocar bem. Isso vem primeiro, tá, Nadab? Então, na minha opinião, quem está bem, né, aí nesse caminho, ótimo. Agora, não adianta a pessoa também só fazer comunicação e ser incompetente. Não adianta nada. Então, assim, tão importante quanto. Então, assim, é fundamental que a pessoa seja um profissional competente cada vez mais, mas também se dedique a ter uma boa comunicação. E aí buscar esse equilíbrio, eu acho que aí é muito benéfico para todos, para o profissional, para um grupo e para as pessoas que vão se beneficiar disso, né? E a comunicação ela deve ser só para isso, só para aquelas pessoas que devam se beneficiar. E a gente esquecer aquele marketing antigo, como o Thiago falou, que a tendência isso aí é nem existir mais, né? Que era enganar as pessoas, fazer alguém comprar alguma coisa errada. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando ao contrário, como a gente pode contribuir, como a gente pode ajudar. E é isso que vocês estão fazendo aqui, né? Por isso eu me disponibilizo a participar, porque eu entro nessa mentalidade. Então, quero fechar só dando parabéns a todos vocês que estão reunidos aqui, todo mundo que vai assistir depois também. André, muito obrigado. Eu queria também agradecer aí a presença do professor Tiago Link, primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tiago, muito obrigado. Muito boa a tua participação, foi muito importante. Se quiser falar algo também para encerrar aqui.
Não, só agradecer mesmo, Israel, porque eu falei isso na outra ocasião que a gente esteve aqui juntos. Agradeço porque a gente sempre está aprendendo, né? Então, qualquer oportunidade de aprender, eu estarei, sem dúvida. Então, saibam que todos vocês, cada um me ensinou muito nesse momento. Então, é isso. Agradeço e parabenizo também pela iniciativa incansável, né? Porque o grande segredo, se é que é um segredo, é a continuidade, né? É fazer durante muito tempo. A gente vive num mundo bastante imediatista, mas realmente o segredo, como eu disse, é permanecer, né? Vocês são a prova disso. A pandemia começou, a iniciativa surgiu, a pandemia irá terminar, vocês continuarão aqui, né? A questão não é a pandemia, ela foi um pretexto, né? Mas essa continuidade ela é digna de muitos elogios, no mínimo. Então, obrigado e parabéns de novo. Bem, eu costumo só pedir para a gente abrir o microfone aqui. Estamos em poucas pessoas, mas a gente ainda continua com esse costume aqui. André, quer bater palmas? Abrir o microfone para a gente bater palmas para o André. Obrigado, André. Obrigado. Muchísimas gracias. Bravo. Muito obrigado.